Olá, eu sou o pastor e psicólogo Marcelo Petrucci e esta é mais uma edição do programa Vida em Pauta. Há uma pergunta que tenho me feito e que gostaria de transferi-la a você. Onde foi que eu errei? Esta é uma pergunta que precisamos nos fazer o tempo inteiro para corrigir a nossa rota e acertar os nossos caminhos. Para tanto, gostaria de chamar a sua atenção para uma história verídica que aconteceu com um advogado que era filho de Mahatma Gandhi. Este tinha uma audiência importante no fórum de sua cidade, da sua comarca, mas, ao mesmo tempo, precisava fazer uma revisão no seu carro, no seu automóvel. Ele então chamou o seu filho, que tinha carteira de motorista, e disse: filho, eu preciso fazer uma revisão no carro e, ao mesmo tempo, preciso estar no fórum para defender uma causa em uma audiência. Gostaria que você fosse comigo e levasse este carro até a oficina mecânica. Ao final, você deve pegar este carro na oficina mecânica e me buscar na porta do fórum. O grande problema é que a oficina fecha às 5 horas da tarde e eu só termino a minha audiência por volta das 6 horas da tarde. Você pode me ajudar nisso? Ele disse: claro, pai. E o filho então foi dirigindo o carro, o pai estudando ali o processo, na medida que pegaram a estrada. O filho deixou o pai advogado, neste caso, filho de Mahatma Gandhi, na porta daquele fórum e continuou dirigindo o carro até a oficina mecânica para fazer a tal revisão no automóvel. O dono da oficina disse: olha, por favor, não se demore, porque às 5 horas da tarde em ponto eu vou fechar a minha oficina. Ele disse: não, fique tranquilo, eu vou ficar por aqui mesmo aguardando. Naquele exato momento, aconteceu algo inusitado. Um de seus amigos passou e disse: vamos dar um passeio? Ele disse: bom, eu não estou fazendo nada por agora mesmo, estou apenas aguardando o carro do meu pai ficar pronto. Vamos sim. E ele então saiu com o seu colega. O grande problema é que aquele happy hour, digamos assim, passou da hora e ele não se apercebeu de que já havia passado das 5 horas da tarde. Quando se deu conta, já era tarde demais. Ele correu para a oficina e a oficina estava trancada. Não havia uma viva alma lá. Ele ficou realmente numa saia justa. Foi então que o seu pai, por volta das 6 horas, já o aguardava na porta do fórum. Ele então tomou um táxi, se encontrou com o pai e disse: pai, aconteceu algo terrível. Ele disse: o que foi? Infelizmente, a oficina fechou mais cedo e o dono da oficina disse que o carro precisaria dormir lá até o dia seguinte. Mahatma Gandhi, ou melhor, o filho de Mahatma Gandhi, aquele advogado, um homem acostumado a lidar com verdades e mentiras, resolveu tirar essa história limpa. E procurou o dono da oficina ainda naquela noite. E o dono da oficina disse: olha, na verdade eu esperei até às 5 horas e 5 minutos, mas o seu filho infelizmente não apareceu e o carro está pronto desde as 4 horas da tarde. O pai havia descoberto que o filho havia mentido. Ele conseguiu, pela amizade que tinha com aquele dono da oficina, tirar o carro de lá. Ele pediu ao filho que fosse dirigindo o carro e não deu nenhuma palavra. A certa altura da estrada ele disse: olha, eu vou descer e vou continuar a pé. Gostaria que você fosse atrás, me guiando com os faróis. O filho, constrangido, acatou a palavra do pai. E aquele pai, advogado, foi andando estrada fora, enquanto dava os seus passos, pensava. O filho, dirigindo, incomodado, constrangido, resolveu parar o carro, desceu do carro e disse: pai, eu sei que eu errei e eu gostaria que o senhor me perdoasse. E, surpreendentemente, aquele advogado disse ao seu filho: meu filho, eu não estou preocupado com o seu erro nesse exato momento. Eu estou preocupado comigo. Eu quero saber onde foi que eu errei. Aquele menino, sem entender, tentou corrigir o pai e disse: pai, o senhor não errou em nada, na verdade fui eu quem errei. E o pai disse: não, você se engana. Eu errei de não deixar claro você, que você pode confiar em mim e não precisa mentir. Eu quero descobrir onde foi que eu errei. A palavra de Deus conta a história de um casal. O primeiro casal da história da humanidade, Adão e Eva. E a Bíblia diz que este casal cometeu um erro. A Bíblia diz que Deus havia determinado que este casal não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Infelizmente, seduzido pelo encanto de conhecer o bem e o mal, Adão e Eva comeram do fruto. E há uma conversa, um confronto entre Deus e este casal. E é impressionante. O livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo de número 13, nos diz assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que tu me deste, esta deu-me da árvore e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: O que foi que fizeste, Eva? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Este é um caso clássico de quem não se pergunta onde foi que eu errei. Quando não nos perguntamos isso, nós não entendemos exatamente o que está errado em nossa história de vida, logo não podemos corrigir a nossa rota. Queria deixar com você 2 conselhos fundamentais. O primeiro deles: em cada fracasso de sua existência, sempre há uma parcela de erro na sua conta. Então, preste atenção, corrija e preste atenção no que você está fazendo com a sua própria vida. Pare de transferir responsabilidades. Isso, além de não ser justo, vai impedi-lo de enxergar a solução. A segunda coisa que eu quero que você guarde no coração: lembre-se de que todos nós estamos sujeitos a erros, mas podemos corrigi-los na medida que admitimos nossas falhas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, sobretudo porque esta é a única maneira de eu e você andarmos com o Senhor, admitindo que nós falhamos. Que Deus abençoe a sua história, uma ótima semana a todos.